Olá, cooperativistas, saudações, sou Fabiano Oliveira, sou idealizador do canal Cooperativo de Sucesso. Eu estou aqui para falar de um tema muito interessante hoje, que é cooperados que trabalham, que produzem por uma cooperativa de trabalho e tem mais de uma fonte pagadora, tá? E aí ele vai sofrer retenção de INSS nas duas fontes. Está certo? Errado? Bom, isso é uma dúvida muito constante de muitas pessoas. Frequentemente eu recebo muitas informações sobre isso. E primeiramente deixar bem claro, você pode ter 3, até 4 fontes pagadoras, tá? E todas podem fazer retenção de INSS. O que vai interferir nisso aí, o que vai diferenciar isso aí, é o teto previdenciário. Às vezes, somente em uma fonte você vai alcançar o teto previdenciário. Aí, obviamente, você não vai sofrer retenção em mais nenhuma fonte. E às vezes você pode trabalhar em 3, 4 fontes pagadoras e não chegar ao teto previdenciário. Então, isso é muito importante. O que é o teto previdenciário? O teto previdenciário é o valor máximo que hoje está acima de 8.147, se eu não me engano. Tá? É o valor máximo hoje que a Previdência pode te remunerar com os benefícios previdenciários, com a aposentadoria. E esse é o valor teto de contribuição, que ela também pode te cobrar. Então, ou seja, se você prestar serviço hoje para alguma empresa ou trabalhar de carteira assinada, produzir de alguma forma, você só pode sofrer retenção de INSS até o teto de R$ 8.147 e não pode ultrapassar isso. Se você sofrer retenções acima disso, você pode entrar com pedido junto ao INSS e passar a pedir a restituição desse valor. Você lembra que você tem 5 anos para fazer isso, né, retroativo. Depois disso vai perdendo, adeus, não tem mais jeito. Bom, então eu sou cooperado, trabalho por uma cooperativa de trabalho e produzo por essa cooperativa, mas também presto serviço para outra empresa ou para outra cooperativa, né, ou através de outras instituições. Então você vai receber a remuneração de 2, 3 pessoas jurídicas. O que vai definir aonde você vai sofrer retenção ou não é se você, nessa primeira fonte, ou na fonte que você tem maior retenção, ultrapassar o teto. Se você já sofreu retenção no teto, as demais fontes você tem que informar para elas para não sofrer mais retenção. Agora, se você, vamos supor, vou dar um exemplo. Aqui na cooperativa eu produzi e recebi R$3.000. Aí trabalhei por outra empresa, né, no mesmo mês recebi R$2.000. 3 mais 2, 5. Ainda falta 3.000 ainda. Aí trabalhei em outra empresa, trabalhei por mais R$2.000. 7. Então eu trabalhei em 3 fontes, posso sofrer a retenção nas 3 fontes pagadoras e não cheguei ao teto previdenciário. Aí tranquilo, não vai ter problema nenhum, tá? Você vai sofrer retenção. Agora, na primeira fonte na cooperativa, eu trabalhei aqui e sofri uma retenção de 9, eu trabalhei e produzi R$9.000. Pronto, só aqui eu já alcancei o meu teto previdenciário. Então, as demais fontes que vierem, se eu vier trabalhar, eu tenho que avisá-las, que não vão adivinhar também, que eu já sofri a retenção no teto. E lá elas vão fazer a forma de eu não sofrer mais retenção previdenciária. Isso não vale para o imposto de renda, somente para o INSS. Beleza? Eu espero que essa informação tenha sido bem útil. E só um outro detalhe importante sobre isso, gente. Se você tem mais de uma fonte, né, pagadora, e entre essas fontes, uma é uma cooperativa de trabalho e as outras são outras empresas que não são cooperativas, então fica uma dica. Primeiro, ofereça a tributação pelas empresas, porque a retenção de INSS será 11%, e deixa a cooperativa por último, porque a retenção na cooperativa é 20% e não 11%. Um planejamento tributário bem interessante que vai te economizar em 9% de retenção. Beleza? Fica a dica para vocês aí. Um abraço, se tiver dúvida sobre esse assunto, pode mandar mensagem lá que eu tenho o prazer de responder para vocês. E se gostou do vídeo, clica no joinha para mim lá e compartilha para os seus amigos, que essa informação não pode ficar só contigo não, passa para os seus colegas. Saudações cooperativistas.